Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Mais Biologia, aqui quem fala é Roger Maia e vamos para uma introdução à zoologia. Vamos nessa? Os animais são organismos muito interessantes. Eu posso dizer que talvez seja um dos assuntos de biologia que eu mais gosto de estudar, tá bom? E o que define o animal? Essa pode ser uma das suas primeiras perguntas, né? Um animal, basicamente, ele é eucarionte, né? Então ele já se diferencia dos procariontes, né? Além disso, ele é um animal heterótrofo. Ele é um eucarionte e heterótrofo. E aí, a partir disso, ele já se diferencia também das plantas e algas, por exemplo. Mas ele também é multicelular, ou seja, ele é formado por muitas células. E, além disso, ele é pluricelular. Existe, então, um conjunto de células diferentes, que cumprem funções diferentes nesse organismo. Perfeito? Além disso, eles possuem um conjunto de características que são exclusivas deles. No seu desenvolvimento, por exemplo, eles passam por um estágio de mórula, por um estágio de blástula, né? E alguns autores consideram também que todos os animais passem sim pelo estágio de gastrulação. Tá? Isso ainda é um debate, mas eles passam sim pelo estágio de mórula e blástula com certeza. É algo específico dos animais. Fora isso, eles possuem genes e produzem moléculas específicas que só eles produzem. Exemplo, actina e miosina. Actina e miosina são moléculas, proteínas produzidas com a função motora. E todos os animais produzem actina e miosina. Mesmo aqueles que não se mexem, aqueles que ficam parados, sésseis, né? Como uma esponja, por exemplo. Além disso, eles também produzem colágeno do tipo 4. Né? O colágeno ele tem várias funções no organismo, entre elas de sustentação, de ancoramento das células, de dar forma, né? E o colágeno é uma molécula produzida pelos animais. Perfeito? Os animais produzem, apenas eles, o colágeno do tipo 4. Então, só para vocês terem noção, existe um conjunto de características que definem sim um animal. E se ele tem essas características, ele vai estar enquadrado em um animal. Vamos agora passar por algumas outras características que são importantes para você compreender, né, como os animais são e para diferenciá-los com facilidade. Né? Existem vários grupos de animais e a gente consegue diferenciá-los com base nessas características. Vamos ver então? Primeiro, no desenvolvimento. Depois da fecundação, a célula-ovo, né, o zigoto, ele passa por sucessivas divisões celulares até formar o estágio de mórula. Perfeito? A mórula, então, é uma massa de células ali unida. E depois ele passa por um estágio de blastulação, que é o quê? A migração dessas células para as extremidades do embrião. Então você vai ter um embrião cujas células estão nas extremidades e você tem um meio que não vai ter células, ou vai ter muito poucas células. É chamado de blástula. Todos os animais passam por isso. Em algum momento, essa blástula cria um orifício. Um orifício que ocorre pela invaginação desse tecido da blástula. Perfeito? Então ele tem uma invaginação e nesse momento que tem a invaginação, esse poro, esse buraco que surge é chamado de blastóporo. Perfeito? Que é o quê? Um poro da blástula. O orifício da blástula. E aí inicia-se o processo de gastrulação. Esse poro da blástula, em alguns animais, vai dar origem à boca. Esse poro vai virar a boca do animal. Em alguns animais, esse blastóporo vai dar origem ao ânus. Perfeito? Nos animais em que esse poro dá origem à boca, são chamados de protostômios. Protostômios. Proto, primeiro. Primeiro, a boca. Protostômios. Estômio é a boca. Os animais em que primeiro o orifício vai dar origem primeiro ao ânus e a boca vai surgir depois, eles são chamados de deuterostômios. Deutero, segundo. Deutero, dois. Segundo. Estômio, boca. Segundo vem a boca. Primeiro é o ânus, segundo a boca. Animais protostômios, primeiro a boca. Animais deuterostômios, depois a boca. Perfeito? Aí a gente já consegue separar um conjunto de organismos. A maioria dos invertebrados são protostômios. Animais deuterostômios são basicamente os cordados, onde a gente se enquadra, e também as estrelas do mar. Elas são deuterostômios. Então, isso aqui é uma primeira divisão clara entre os animais. E é importante saber o que é um animal protostômio, primeiro a boca, e um animal deuterostômio, depois a boca. Continuando, né, no desenvolvimento, né, nesse processo embrionário,
Os animais podem ainda formar apenas dois tecidos, ou seja, vai ter um tecido externo e um tecido interno, são chamados diblásticos, ou podem ser animais triblásticos, são animais que fazem três tecidos. Como exemplo, nós, o ser humano, a espécie, os vertebrados, os cordados, são triblásticos. Nós temos três tecidos. Temos uma ectoderme, que compõe essa pele aqui que a gente vê. Temos uma endoderme, que vai compor o nosso tecido digestivo, perfeito? Nosso tubo digestivo. E teremos ainda uma mesoderme, que vai compor nosso tecido conjuntivo, que fica abaixo, né? Nossos ossos, vários órgãos internos, eles são compostos aí da mesoderme. Então nós temos três tecidos. Em azul aqui, ectoderme, no meio, de verde, mesoderme, e dentro, a endoderme. Animais com três tecidos são triblásticos. Animais com dois tecidos são diblásticos. Exemplos de animais diblásticos. A gente tem aí as anêmonas, as hidras, né, os quinidários de uma forma geral, né, águas-vivas, eles são diblásticos. Animais triblásticos. Existem um conjunto de animais que são triblásticos. Nós, por exemplo, a gente tem aí insetos, moluscos, anelídeos, perfeito? São triblásticos. E além disso, gente, existe ainda um outro critério para se classificar esses animais, que é a presença de celoma. O que é o celoma? O celoma é uma cavidade que se origina na mesoderme, é uma cavidade que surge no tecido do meio. E ele é super importante, dependendo da espécie, pode cumprir várias funções na locomoção ou na digestão. Por exemplo, no nosso caso, nós temos uma cavidade aqui, abdominal, onde nós temos o intestino se mexendo. E essa cavidade é o nosso celoma, certo? É a nossa cavidade na mesoderme. Ele serve para quê? Para facilitar, no nosso caso, a digestão. Ou seja, a musculatura do tecido, a musculatura do intestino começa então a se mexer independentemente e a gente nem sente nada. Então, o celoma tem essa função de permitir a movimentação do intestino sem causar nenhum transtorno para a gente. Para outros animais, facilita para ele se locomover, né? No anelídeo, por exemplo, né? Vira um esqueleto hidrostático. O celoma tem várias funções e ele surge nos organismos, né? Dependendo da espécie, está falando com várias funções. Existem animais que não possuem celoma nenhum. Existem animais, então, que têm a ectoderme, a mesoderme toda preenchida, sem nenhuma cavidade, e a endoderme. Exemplo, as planárias. As planárias são plateumintos, são animais acelomados. Não possuem essa cavidade mesodérmica. E existem animais que são pseudocelomados. O que é um animal pseudocelomado? É um animal que possui sim uma cavidade. Você percebe uma cavidade lá. Só que essa cavidade não é mesodérmica. Você vai perceber sim a mesoderme, só que a mesoderme se desprende da endoderme. E a cavidade está ali, nesse desprendimento. Perfeito? São animais pseudocelomados. Ou seja, tem o celoma. Mas esse celoma, essa cavidade, não é mesodérmica. Ela surge, mas sem ter relação com a mesoderme. Por último, existem os animais celomados. Animais celomados são animais que têm sim essa cavidade interna de origem mesodérmica. Você vai ter, então, mesoderme preenchendo o animal e a cavidade dentro da mesoderme. Beleza, gente? Então, vários animais são celomados. Animais pseudocelomados são, por exemplo, os nematóides, nemateumintos, lombriga, por exemplo, né? E animais celomados estão vários, né? Anelídeos, minhocas, né? Moluscos, nós, por exemplo. Né? Existem vários exemplos de celomados. Nós vamos estudar, nesse programa de zoologia, apenas 9 filos, que são aí poríferos, quinidários, plateumintos, nemateuminto, né? Moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e, por fim, cordados. 9 filos. Quer dizer que só existem 9 filos? De forma alguma. Existem aí para mais de 30 filos. Né? Se você pegar um livro de zoologia, um calhamaço de zoologia, você vai ver que tem muitos filos de animais. Só que a gente acaba estudando apenas 9, porque esses organismos são organismos muito bem-sucedidos na natureza, né? Tem uma alta diversidade, ocorrem em vários locais e, logicamente, estão super relacionados com a nossa vida, no nosso cotidiano. Por isso que a gente estuda esses 9 filos. Então, é basicamente isso que você tem que saber, basicamente o que define um animal, como a gente pode diferenciar os animais com respeito aí, né, à origem da boca,
como por respeitar a quantidade de tecidos e a presença de celomas, perfeito? Existem também outras características também, como a simetria, né? Existem animais que têm simetria bilateral apenas, você só pode criar um eixo que vai separar o animal em dois, né? Então, por exemplo, nós somos animais bilatérios, de simetria bilateral. Só pode criar um eixo aqui que separa o meu corpo de forma espelhada, de forma igual. Alguns animais são, por exemplo, radiais, como se você pensar uma água-viva. Você pode criar vários eixos numa água-viva e ela vai ter simetria nesses eixos, em todos eles que você criar. Então, animal de simetria radial. Alguns são pentarradiais. Aí eu vou dar um exemplo de uma estrela do mar. Numa estrela do mar, você pode criar até 5 eixos de simetria, né? Aqui, ó. É um animal com simetria pentarradial. E existem também animais que não têm simetria, por exemplo, esponjas do mar. São outras características que nós estudamos em zoologia também, perfeito? Gente, então é só isso. Já corram para a próxima aula. Se vocês quiserem fazer exercício sobre o assunto, eu deixei na descrição do vídeo uma lista de exercícios só sobre isso. Pois então, gente, se você gostou, por favor, curta esse vídeo, compartilhe. Até a próxima.